que é que você está dizendo? Vou começar, então. Okay. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos começar mais uma live que a DUFPA, no seu esforço semanal, tem programado. O assunto desta semana é o Covid-19 e os serviços públicos. Nós vamos tratar desse assunto. Estão aqui como mediadores eu, José Carneiro, sou diretor da DUFPA, sou aposentado da UFPA. Temos como mediadora também a professora Nazaré Lima, que é docente da UFPA, enfermeira e vereadora, ela logo mais estará. E os demais palestrantes, que são os debatedores, a professora Rita Medeiros, infectologista, docente da UFPA, e o professor Sérgio Baruich, docente da UEPA e diretor do SINDUEPA. Diante desse quadro todo, nós vamos começar essa discussão. Eu queria lembrar para vocês, sobretudo o pessoal da instituição da DUFPA, que esse mês, nós perdemos 3 professores. O último dele foi a professora Conceição Rebelo, que faleceu no final de semana. Nós lamentamos muito por isso e continuamos nessa luta junto com vocês, seja a UFPA, seja a UEPA. Então, gente, nós vamos começar com os debatedores. Inicialmente, falará a professora Rita e, em seguida, o professor Sérgio. Está bem assim? Está bem, professora Rita? Ok. Tudo bem. Ok, professora Rita? Sim, tudo bem. Então, eu vou passar, são 10 minutos para cada um. Quando faltar 5 minutos, eu aviso. A professora Rita está com a palavra. Por favor. Bem, primeiro eu queria saber que abordagem vocês queriam, que a gente coloque o cenário do que estamos vivendo, quais as perspectivas, porque tem muita coisa para falar. Exatamente isso. Mas o Covid-19 é o que nós queremos ouvir de você. É exatamente isso que você perguntou. Faça uma abrangência em torno dele e depois nós vincularemos com os servidores. Entendeu? Bom, estão me ouvindo, então? Ok, professora. Bem, então vamos lá. Bom, vocês têm acompanhado que a gente... Estou no mudo sozinho. Só um minutinho aqui. Ok. Bom, então nós... Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Ok. Então, estamos vivendo uma situação em que houve um aumento muito grande do número de casos nessas 2 últimas semanas, especialmente, em que o sistema, não só o público, mas também o privado, ficou sobrecarregado, não dando mais conta das demandas de casos graves, inclusive. Então, a gente hoje está enfrentando um gargalo de completo colapso, na verdade, na capacidade de atendimento. Todas as unidades de saúde não têm como absorver as demandas. Hoje mesmo, um conhecido meu tentou ir para a policlínica, que funciona na UEPA, e que não conseguiu, parece que teve centenas de atendimentos, até que eles fecharam as portas e muitas pessoas ficaram sem atendimento por lá. E é o que tem se visto em todas as unidades de saúde. Se abre, atende algumas pessoas, muitas pessoas, mas a capacidade ela fica completamente esgotada, não tem mais como colocar a gente para dentro, na verdade não tem mais como ter atendimento, não temos ventiladores para os casos mais graves, e aí as unidades optam por fechar as portas. E como não tem leitos de retaguarda tão fácil para
para drenar esses pacientes, as UPAs e os pronto-socorros sofrem mais. Todo mundo pergunta, estamos no pico? Não dá para dizer, né? Porque a população continua circulando, nós continuamos vendo aglomeração, então o vírus está circulando ainda na cidade, nós vamos ter novos casos, certamente, novos infectados, então a demanda deve continuar de forma importante ainda por algumas semanas. Eu não sou estatística nem epidemiologista para poder calcular isso, mas essa é a sensação diante do perfil dos casos que estão acontecendo, dos novos casos que estão surgindo. Na Covid, o agravamento se dá na segunda semana, em geral, de doença, né? Então, quem está se infectando hoje, quem vai se infectar na próxima semana, a gente vai ter um aumento de demanda de casos graves daqui a 2, 3 semanas. Então, vai ser uma crescente, infelizmente, e essa situação caótica, ela vai ser repetida diariamente, e infelizmente imagino com um cenário cada vez mais dramático, né? A gente vê relato de colegas, não só na rede pública como na rede privada, tendo que lidar com situações de pessoas que chegam já morrendo e precisam dar assistência aos outros, não conseguem dar vazão ou dignidade para aquelas pessoas ou para aquelas famílias que perderam, né, seus familiares. E assim, não tem perspectiva de melhora, a não ser que aumentemos a demanda, ou melhor, a oferta de leitos nos hospitais. Olha que muitos hospitais já direcionaram toda a sua capacidade para atender Covid, é o caso do Abelardo Santos. Eu soube que o Hospital Galileu, que é um hospital de ortopedia, ele está voltado agora para atender pacientes com Covid, então, os hospitais da rede estadual. E no Barros Barreto, a gente tem feito um esforço grande para tentar abrir, até o início da semana que vem, mais 20 leitos de UTI aqui. Nós tivemos dificuldade por conta de perda de funcionários, são muitos funcionários, muitos profissionais da área de saúde doentes em todos os hospitais, e isso aí acumula uma dificuldade ainda maior no atendimento a essas pessoas, para absorver os casos mais severos que precisam de hospitalização. É uma situação que ninguém previa, né, que chegasse a esse nível. Muita gente apostou que, por sermos um estado quente, o vírus aqui não se criaria, né, mas a gente sabe que, com a experiência de tantas outras viroses respiratórias, como a gripe, a região amazônica não é porque a temperatura não inibe a circulação desses vírus, né? O que importa são pessoas suscetíveis, e como nenhum de nós tem imunidade contra esse novo vírus, todos nós somos suscetíveis, então há um potencial grande de atingir muitas pessoas na comunidade. Então, assim, infelizmente não tem um cenário muito positivo, mas as pessoas que chegam aos hospitais, que conseguem chegar às unidades de saúde, à internação, que têm um suporte de tratamento medicamentoso e oxigênio, muitos precisam de oxigênio, a gente tem tido sucesso em recuperar essas pessoas. Claro, muitas chegam muito graves, a doença pode ser grave para um determinado perfil da população, de pessoas com maior risco de doença grave. E aí essas pessoas, infelizmente, apesar de equipes competentes, apesar de toda a estrutura, acabam evoluindo a óbito, isso em qualquer hospital da rede pública ou privada. Então... 5 minutos. Ok. Então, o que fica, né, como que tem sido repetido, a única forma da gente realmente diminuir esse impacto é o isolamento social. Não há dúvida, muita gente não acredita nisso, mas não há outra forma da gente prevenir e minimizar o caos se não for isolando as pessoas. Se continuarmos circulando do jeito que estamos circulando, o vírus vai se manter na população e novos casos surgirão e a gente não vai dar conta de conter a epidemia aqui na cidade de Belém
provavelmente nas próximas semanas atingindo cidades do interior. Não há outra alternativa, tem que haver isolamento social, como a gente vê em tantos outros países que tiveram situação bem dramática. Quer colocar alguma pergunta ou vai ser no segundo momento? Ok. Bem, o que, não sei, em termos de curiosidade, que normalmente a população tem, né, é o acesso ao tratamento, o que a gente pode fazer no domicílio, eu acho que é informação. Muitas pessoas vão ter quadro, a maioria das pessoas terão quadros leves, e não necessariamente precisam de, inclusive, ir até um atendimento. Nós temos várias opções de teleatendimento. Por exemplo, Barros Barreto tem um telefone em que a pessoa pode ligar e falar com um profissional da área de saúde para saber se o seu quadro precisa realmente ver o médico, se precisa fazer exame, quando fazer exame. Isso tudo é muito importante, isso evita um quantitativo muito grande de pessoas que não necessitariam de consulta médica em determinado momento e deixaria os serviços mais livres para terem maior atenção para as pessoas com doença mais severa realmente. Então, muita gente com o primeiro dia de febre procura a unidade de saúde e aí não vai ter nada o que fazer, só vai acumular. No primeiro dia, nem exame de sangue, nem tomografia, nem raio-x é útil. A gente só precisa desses exames lá pelo 4º, 5º dia da doença, se a doença realmente se arrastar e tiver manifestação de um quadro mais sintomático, mais cansaço, com mais moleza no corpo, com uma febre que persiste. Então, é importante que a população esteja orientada para que, eu sei que todo mundo fica com medo da doença, todo mundo quer saber como que vai evoluir, mas é preciso informação e a gente precisa ter mecanismos de difundir mais as informações para que as pessoas se sintam mais acolhidas e encarem, na maioria das vezes, realmente vai passar como uma infecção respiratória, como tantas outras, e que a gente precisa ter cuidado com um certo perfil, grupo da população, que todo mundo sabe, especialmente são as pessoas que têm outros problemas de saúde, principalmente hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, e a obesidade tem sido algo que tem contribuído para muitas pessoas, jovens inclusive, a terem formas mais graves da doença. Ok. 10 minutos, tá bom? Ok. Agora eu vou convidar o professor Sérgio Darwish para a sua 10 minutos iniciais. Sérgio. Sérgio. Está me ouvindo, Sérgio? O microfone. Sérgio? Agora. Professor Sérgio? Agora. Sim. Vamos? Pode começar? Então tá. Boa noite, professora Rita Medeiros, vereadora Nazaré Lima, professor José Carneiro, demais participantes da live. Parabenizar a DUFPA pela iniciativa. Eu vou pegar por outro caminho que a professora muito claramente expôs, né, sobre a questão da coronavírus. Que se trata de um problema mundial, né? Não podemos deixar isso de lado. Não é um problema só do país, é um problema que atinge o mundo inteiro e que, além das questões gravíssimas de saúde, é uma pandemia que atinge o cerne de qualquer sociedade, que é o mundo do trabalho.
E os indicadores econômicos, indicadores sociais das maiores potências do mundo indica que, após o coronavírus, esse mundo que nós conhecemos até agora vai deixar de existir. Esse mundo capitalista que nós conhecemos até agora está desabando como um castelo de cartas e nós não sabemos o que vamos ter ao final dessa crise. Basta ver alguns índices, como nos Estados Unidos, onde 26,5 milhões de pessoas nas últimas semanas recorreram ao seguro-desemprego. E que a queda do PIB no segundo trimestre nos Estados Unidos está beirando, segundo o Congresso americano, a uma queda de 40% do PIB americano. E se espera que essa queda no terceiro trimestre chegue a 16%. A maior economia da Europa, a Alemanha, se espera uma queda de 6,3%. E o Fundo Monetário Internacional calcula que a queda no Brasil, do PIB brasileiro, seja algo em torno de 5,3%. Isso significa que, além do problema de saúde gravíssimos, nós temos um grande problema social que combina, né, uma política econômica criminosa do governo Jair Bolsonaro e Mourão, que é uma continuidade e, ao mesmo tempo, agravante da política econômica dos governos, de todos os governos anteriores, que privilegia o pagamento da dívida pública, que só em 2019 foram destinadas apenas em juros do pagamento da dívida 330 bilhões de reais. Isso provoca um verdadeiro aleijão no serviço de saúde pública. É um indicativo de como o serviço público foi atacado nesse país e nos restantes dos países latino-americanos, ao se submeterem a essa política econômica que privilegia os bancos. Ainda nessa crise da pandemia, apesar de toda a sangria que a economia brasileira sofre para favorecer um grupo de bancos como Itaú, Santander, Bradesco, o Banco Central destinou 1,2 trilhões de reais para socorrer os bancos, enquanto que os trabalhadores brasileiros recebiam míseros 600 reais. Existem mais de 7,5 milhões de famílias que não têm onde morar ou que moram em aglomerados nas favelas, enquanto que há mais de 6,5 milhões de imóveis ociosos no Brasil. Em todo lugar, seja no pagamento da dívida pública, o privilégio dos bancos, a concentração de renda, os imóveis ociosos, tudo que diz respeito às condições sociais provocadas por uma política econômica criminosa, só faz triplicar, decaduplicar os números desta epidemia do coronavírus. Acaba de chegar agora da UOL a notícia de que os números de mortos no Brasil ultrapassou os da China e chega a 5.017 óbitos. Com um número de casos também exorbitantes, são 71 mil casos. Alguns estudos epidemiológicos dizem que muito subnotificado, que seriam em torno de 700 mil casos no Brasil. Então, o que nós vemos aqui no Brasil não é somente, vou encerrar, não é somente a coronavírus, mas também uma política econômica faltam 5 minutos. Ok. Que favorece o aumento do número de casos. O que a professora acabou de falar do déficit de UTIs, de leitos, de vagas em hospitais,
os profissionais da saúde adoecendo sem ter como repor, uma política agora aqui do Estado de pagar R$2.000 por plantão para os médicos nos hospitais de campanha, tudo isso desfavorece o atendimento e abre uma chaga social que só vai levar ao aumento do número de casos. Essa política econômica criminosa é a maior causa do aumento de casos do coronavírus e de um governo, como o do Jair Bolsonaro, que incentiva as pessoas a não se cuidarem, pessoas que podem ficar no isolamento, saem doentes de casa devido a esse cruzamento de fake news, informações dadas pelo próprio presidente da República, que isso não passa de uma gripezinha, não se trata de uma gripezinha, é uma doença sistêmica grave. Quando não cuidada, quando não se respeita o isolamento social, ela tende a multiplicar os casos e esgotar a capacidade já muito pequena do Serviço Público de Saúde atender aos casos mais graves. Por isso, nós vamos ter, em resposta a esse tipo de pronunciamento, essa desorganização do atendimento de saúde a partir do governo federal, que é de inteira responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e do seu vice Mourão. Um 1º de maio unificado de todas as centrais sindicais, através das redes sociais, através de todos os meios que os trabalhadores puderem lançar mão para mostrar o seu repúdio a essa política federal que destina míseros 600 reais aos trabalhadores, aos desempregados, aos trabalhadores da economia informal, enquanto que premia os bancos com 1,2 trilhão de reais. Isso é uma verdadeira política de genocídio para queimar forças produtivas. E o centro das forças produtivas é a mão de obra, é o trabalhador, cuja política tem sido, mesmo entre os governos bonitinhos, como o de Dória em São Paulo e Helder aqui, mantendo os trabalhadores nas fábricas, para que a taxa de lucro das grandes empresas, e principalmente as multinacionais, não caiam. Enquanto que o mais importante não é o lucro, o mais importante é a preservação da vida. Apenas as 20 maiores fortunas no Brasil somam quase 180 bilhões de dólares. Apenas 30% desse total daria para atender a demanda do coronavírus. Se nós deixarmos de pagar um ano a dívida, os juros da dívida pública, nós teríamos hoje injetado na saúde pública 330 bilhões de reais. Por isso que eu insisto que esse 1º de maio é da maior importância para a classe trabalhadora, para os profissionais da saúde, para o funcionalismo público. Porque se hoje o funcionalismo público não consegue dar conta das demandas do coronavírus, isso se deve à emenda do teto de gastos, que aprisiona os investimentos na saúde, por exemplo, em 20 anos de congelamento de investimento, a essa dívida pública imoral e genocida, a essa política econômica de Guedes, de Jair Bolsonaro e Mourão, que incentiva os trabalhadores a não obedecerem ao isolamento, à preservação de trabalhos não essenciais, aos ataques ao funcionalismo público, como ocorreu aqui no Pará, aqui na UEPA, com o adiantamento de 15 dias de férias, com o ataque ao direito de férias dos professores da UEPA pelo governador Helder Barbalho. Conclua. E, para concluir, nós vamos fazer um chamado unitário por um 1º de maio unitário nas redes sociais, com panelaços no Brasil inteiro,
pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Paulo Guedes, pela suspensão do pagamento dos juros da dívida pública criminosa e genocida, por eleições gerais já, e que este presidente seja deposto, porque ele é o maior disseminador do coronavírus e a sua política econômica cruel, desumana e genocida no país. Muito obrigado. Opa, obrigado, professor Sérgio. A professora Nazaré Lima está conosco? Professora Nazaré? Ela está me ouvindo? Estou presente. Está me ouvindo, professora? Opa, então é a sua vez de falar. Está pronta para isso? Estou. Ok? Já pode? Posso marcar tempo para você? Pode. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite da nossa associação, da UFPA, e dizer que é uma honra estar presente com você, professor José Carneiro, professor Sérgio Darwich, com a professora Rita Medeiros, grande médica, infectologista, e sei que ela está presente na linha de frente aí do nosso querido Hospital Universitário João de Barros Barreto. E como vocês já fizeram uma análise da conjuntura, o professor Sérgio fez uma análise da conjuntura política com relação aos trabalhadores, e a professora Rita sobre a conjuntura da doença, eu gostaria de me deter um pouco com relação ao enfrentamento da pandemia aqui em nível municipal. Então, dizer que nós estamos vivendo por momentos que parecem de filme de ficção científica, com as pessoas estocando medicamentos, estocando alimentos, muitas pessoas adoecidas mentalmente, mas que também é importante que a gente diga, como o próprio professor Sérgio já falou, o sucateamento do nosso sistema de saúde, visto que há muitos anos, de 2016 para cá, não se investe em saúde. Houve um sucateamento de todas as estruturas dos hospitais universitários, dos hospitais públicos federais e também dos hospitais estaduais. E é preciso que se diga também que o engessamento desse gasto hoje faz parte de um resgate que a gente está fazendo isso. Estamos vivendo as consequências da falta de investimento em saúde, em educação, em pesquisa, e que a gente está sentindo esse corte há muito tempo. Mas eu também gostaria de dizer que isso tudo repercute na falta de valorização do profissional da saúde. Nós temos visto que sempre há investimento na tecnologia, há investimento em outros profissionais que trabalham com as receitas, mas da saúde, quem mais ganha é o médico, e não é muito. Diga-se, não é muito. Mas os outros profissionais ganham menos ainda. De modo que há necessidade de a gente fazer esse enfrentamento de uma doença que não tem cura, né? Que não existe um tratamento específico, mas que precisa de muitos cuidados. E que o SUS é um sistema robusto, um dos mais organizados do mundo, que tem até um número de UTIs maior do que muitos lugares. Mas a gente esbarra também no quê? Como o professor falou, na valorização, no incentivo dos planos privados, que não dão conta e agora estão jogando para o SUS, e também no que se refere à questão da falta de organização dos fluxos, da falta de incentivo aos profissionais de saúde.
Então, eu gostaria de dizer que, nesse enfrentamento, tem a questão dos determinantes sociais, que num Estado como o nosso, com baixos índices de saneamento, com baixos índices de desenvolvimento humano, é muito possível que a gente aumente o número de óbitos mais elevados do que de Manaus, né? Dizendo que a gente ainda tem 5 minutos. Concluindo? Não, ainda tem 5 minutos. Ah, tá. Então, eu vejo a necessidade de nós trabalharmos em conjunto, a prefeitura, junto com o governo estadual e federal. Não temos visto a presença mais incisiva do prefeito, do secretário municipal de saúde. Estamos sentindo a ausência da manifestação da Câmara Municipal de Belém, onde a gente não vê uma atitude proativa. Não estamos vendo medidas de estímulo aos profissionais, de abertura de hospitais de campanha, de otimização de atendimento da atenção básica. Se a atenção básica não atende os primeiros sinais e sintomas, vai todo mundo para as UPAs não dão conta, aí vai para onde? Aí precisa de UTI. Então, há necessidade de uma presença mais incisiva do governo municipal. Então, nós entendemos que esse enfrentamento precisa de uma retaguarda para os profissionais da saúde, que nós já colocamos projetos de leis, requerimentos que não são apreciados. Hoje não teve sessão na Câmara, justamente por falta de quórum, sessão remota, as pessoas dentro das suas casas, mas há uma dificuldade de acesso. Enfim, a necessidade de hotéis para os nossos trabalhadores que não podem ir para suas casas, a necessidade de aumento do pagamento da insalubridade, que é de 20% para um trabalhador da prefeitura. Isso significa, para um trabalhador da prefeitura, R$ 165 de aumento no salário dele. Então, há necessidade de reduzir carga horária, contratar pessoal que estão adoecendo. Quanto maior a carga horária, maior a possibilidade de exposição ao vírus, maior a possibilidade de adoecimento físico e mental. Então, a gente precisa aumentar insumos, aumentar equipamentos, a quantidade de equipamentos de proteção individual, chamar a sociedade civil para ajudar, como já está ajudando, mas a gente precisa ver uma presença mais maciça. Trabalhador da saúde não é herói, é trabalhador, precisa de respeito, de valorização. Então, a gente está vendo o momento dos profissionais pararem porque não tem condição de trabalho. Então, a gente precisa chamar para a mesa de negociação os conselhos federais, precisa chamar as prefeituras, chamar a sociedade civil, precisa chamar lideranças. Enfim, é necessário a gente acalmar nossa população, acalmar no sentido da gente dar um atendimento inicial nessas pessoas. Bem, estamos prontas para ouvir agora, né? Concluindo, professora. Sim, concluindo, é necessário que a gente comece a estimular esses atendimentos básicos, que as pessoas estão gritando, chorando nas redes sociais, se sentindo abandonados. Então, eu acho necessário estimular também, incentivar a atenção primária, o atendimento nas instituições, a estratégia de saúde da família e nas unidades básicas de saúde. Ok, muito obrigado. Estão conosco, a professora Rita está conosco? Ela havia saído de onde ela está? Está conosco? Sim. Estou sim. Professora, eu vou fazer, antes de lhe passar a palavra, vou fazer algumas perguntas e em seguida a senhora responde. Pode ser? Sim. Tá bom, então vamos lá. As perguntas, as primeiras perguntas.
é do professor Benedito Ferreira. Diante desse colapso, quais as ações necessárias e possíveis do poder público? O que estaria sendo feito pelos gestores nas várias esferas? Pergunta da professora Vera Jacó. O que a professora Rita recomenda que a pessoa que tem os sintomas possa fazer para evitar a hospitalização, ou seja, antes que a doença evolua? Pergunta do professor Roberto Marques. É possível ter uma noção sobre o avanço das pesquisas científicas em torno da Covid-19? Pergunta da professora Luciene Medeiro. As pessoas próximas a mim que foram infectadas dizem que os 4 primeiros dias são os mais dramáticos, mesmo tomando antibióticos e outros medicamentos. Só devem ir à emergência os que sentirem falta de ar severa? E a pergunta do professor Ivan Neves. É do telefone? Será que é essa do Ivan? Ou é do professor França? O que está sendo realizado pela administração em relação à garantia da segurança dos trabalhadores dos hospitais universitários? Já são mais de 70 profissionais com resultados confirmados para a Covid-19 no Hospital Barros Preto. Ok. Professora Rita, com a palavra. 10 minutos. Bom, eu acho que eu perdi a terceira pergunta. Mas a gente chega lá. Então, a primeira é o que esperar do poder público, né? Para a gente minimizar o problema. Não tem jeito, é reforçar isolamento social agora, não tem outra medida, e cobrar isso. E aumentar leito de UTI, o que é uma tarefa muito difícil. Nesse momento, vocês sabem a dificuldade de conseguir respiradores. Toda vez a gente tem uma notícia, vai receber 20 ventiladores dali, 400 da acolá, mas a gente não basta ter respirador também, a gente tem que ter equipe preparada. A professora Nazaré sabe, a gente tem que ter médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. Não adianta botar um ventilador e alguém que saiba entubar, mas se não entender de terapia intensiva, a gente não vai salvar pessoas. Esse é um nó. Mas é o que tem que se fazer, é realmente frear a circulação viral, e isso tem que ter medidas mais drásticas de isolamento social, não tem jeito, infelizmente isso tem impacto para muita gente, mas é necessário, porque o impacto e o dano que o vírus está trazendo é muito maior. Eu não sou especialista, mas tem economista por aí que diz que se a gente deixar a pandemia solta, o estrago é muito maior do que o fechamento de todo o comércio, indústria, etc., nesse momento. Mas, enfim, como evitar para agravamento e, portanto, evitar necessidade de internação, de hospitalização. Isso tem que ser conduzido por médico, na verdade, porque são medidas muito individualizadas. Tem muitas fórmulas mágicas por aí sendo soltas, todo mundo conhece, não precisa ser médico, as pessoas já sabem e perguntam para a gente, e a ivermectina, e a anita, e o zinco, né? As fórmulas estão aí prontas para as pessoas, mas não existe essa fórmula. A própria hidroxicloroquina é algo que tem perdido força, mas é o que tem. Se me perguntarem enquanto profissional, especialista, o que eu faço é hidroxicloroquina ainda, se não houver contraindicação para a pessoa tomar, especialmente pessoas cardiopatas, que já têm arritmia, a gente tem que ter muito cuidado em administrar a hidroxicloroquina. Tem outras medidas importantes, por exemplo, acesso ao oxigênio. Eu estou agora com uma pessoa que é do SUS, e que está disposta a fazer tudo, pagar particular, mas não tem esse espaço mesmo nos privados, e aí eu orientei, por exemplo, a comprar um balão de oxigênio, a alugar, mas isso, como todas as drogas que tem aqui, que a gente diz que funciona, alguém diz que funciona, vai lá e acaba. Outra medida, então, só o suporte de oxigênio, e às vezes algumas posições, como que a gente chama de pronação, deitar de bruço, ficar sentado, expandindo o pulmão meio para frente, isso facilita a respiração
e melhora para não ter uma baixa de saturação do oxigênio. Porque se a gente ficar com insuficiência respiratória, ou seja, com dificuldade respiratória repetida, aí tem um momento que a gente vai precisar internar mesmo. Mas muitos dos pacientes que internam e simplesmente a reposição de oxigênio, ou simplesmente a mudança da posição, não ficar de peito para cima, ficar de bruço, ficar sentado, isso melhora a respiração, portanto, melhora a oxigenação. E tem algumas medidas que a gente faz, mas é de forma individualizada, como anticoagular. Você já deve ter ouvido falar que alguém disse, é uma doença hematológica. Não é uma doença hematológica, é uma doença que atinge vários órgãos e sistemas, atinge o pulmão, causa uma pneumonia, mas também traz danos para os vasos sanguíneos. E isso pode levar a tromboses, por exemplo, né? Então, a questão da anticoagulação, mas também tem que ser com acompanhamento médico. Então, talvez a estratégia de saúde da família, um acompanhamento mais próximo, pudesse evitar isso, mas infelizmente a gente tem na nossa cidade isso completamente desmantelado, e numa situação de caos não tem como dar essa assistência de perto às comunidades, né, mas seria o ideal. Então, assim, a gente consegue, quem tem acesso, a evitar com medidas até à distância, orientando, teleatendimento, acompanhando de perto, vendo os exames, a gente consegue que as pessoas tomem antibiótico, anticoagulem quando necessário, na respiração a gente ensina como fazer direitinho, e as pessoas ficam bem, a maioria não precisa internar, apesar de ter começado com uma doença bem debilitante, com falta de ar, com febre mantida. A febre na Covid pode persistir mais de 10 dias. Bem, então não existe uma fórmula mágica, como evitar, né? As pessoas com comorbidades, com hipertensão, obesidade, diabetes, elas têm mais chance de ter doença mais grave. Pessoas com criança, meu filho, tenho medo do meu filho e tal, a gente já tenta tranquilizar crianças e adultos jovens, principalmente adolescentes, dificilmente terão doença mais severa. Então, também já ajuda a evitar que essas pessoas procurem atendimento médico, porque o problema da sobrecarga de atendimentos desnecessários é que você acaba não enxergando aquele que está passando mal, aquele que está precisando de um cuidado mais rapidamente. Então, é preciso orientação da população, o teleatendimento está aí, a universidade tem, o Barros Barreto tem, o Ministério da Saúde tem, os planos de saúde tem, por exemplo, a Unimed tem. Isso evita que um deslocamento muito grande de pessoas até as unidades de saúde. Já ajuda também. A terceira pergunta eu não peguei, professor. Diga. Eu já ia fazer a quarta pergunta. A terceira eu já respondi, então? Acho que esse já do anticoagulante, já. Ah, tá. A professora Vera Jacob pergunta, pelo acompanhamento da situação da pandemia no Pará, quando acontecerá o pico em nosso estado? A senhora consegue responder? Eu não, não consigo, não tenho nível técnico nesse sentido, dizer quando vai acontecer. A gente acha que tem muita gente acometida, mas isso não deve representar 10, 15% da população. Então, enquanto o vírus estiver... Porque, assim, a gente acho que consegue predizer quando você tem uma população controlada, testada e em completo isolamento social. Quando você tem muita gente circulando e o vírus continua circulando, é difícil prever quando vai ser o pico. Algumas pessoas dizem daqui a 2 semanas ou até mais do que meados de maio, né? A gente ainda tem crescimento dos casos, sim, nas próximas 2 semanas, com certeza, somente vendo a quantidade de novos infectados nesse momento que vão agravar mais lá na frente. Eu não sei dizer exatamente quando será esse pico, ou se haverá um pico e uma queda, ou se esse pico vai haver um platô, ou seja, né, muitos casos, durante algum tempo. Tem a segurança dos trabalhadores, né, sobre segurança dos trabalhadores, o que tem sido feito, imaginei que a administração da universidade, né? Foi essa a pergunta? Sim. Bem, essa misturada com ela. Pois é.
há muito medo das equipes de saúde. Eu mesma, por exemplo, acabei de receber o meu teste, que eu jurava que eu já tinha tido Covid, porque me senti fraca, tive uma febrícula, tive uma tosse aqui e acolá, e o meu exame veio negativo. Porque a gente realmente, são muitas as situações que a gente acaba tendo de chance de se infectar. Não é por falta de EPI mesmo. Os nossos trabalhadores, o nosso trabalhador de saúde, do Barros Barreto, do Betina, por exemplo, eles transitam em vários hospitais, públicos e privados. E as situações são as mais diversas de possibilidade de infecção, além do que está circulando na população. Então, nem dá para dizer se a gente realmente se infectou dentro do hospital, já que lá fora nossos amigos, parentes também estão se infectando. Mas aqui dentro há muito medo, todo mundo quer equipamento de proteção individual máximo, né? Tipo astronauta, vocês veem pessoal de alguns planos de saúde usando aquele macacão, é o sonho de consumo de todo mundo, aquele macacão é horrível, não dá para tirar e botar, além de ser caro. Então, a gente tem que ter um racional também, que se a gente consumir muito EPI caro, né, que é equipamento de proteção individual caro, vai faltar daqui a 2 semanas. E aí a gente vai ter que improvisar. Eu já vi cenas da França, da Alemanha, com avental fininho e apenas um avental de plástico por cima, porque, inclusive, está super caro, né? O que a indústria, os fornecedores têm feito? Eles não têm, muitas vezes, isso eu ouvi no almoxarifado aqui, eles não têm honrado, inclusive, processos de licitação e de compra já finalizado, dizendo que não tem material, mas, na verdade, eles estão fornecendo mais caro, para quem paga mais caro. E aí o que acontece? Eles preferem não honrar e pagar a multa, né, por isso, com a gente, o serviço público, porque ele vai ganhar muito mais lá fora. Então, uma máscara vai custar muito mais caro, etc. A gente tem os EPIs, mas há muito medo do profissional da área de saúde, ele quer muita coisa e desperdiça por não saber usar, desperdiça muito, é um gasto muito grande, é um desafio para a gente treinar as equipes, para que saibam se proteger e que não desperdicem, porque são materiais absolutamente necessários, a gente não sabe exatamente o tempo que a gente vai precisar deles, por isso que a gente tem que ter né, um racional na utilização dos equipamentos de proteção individual. Não tem faltado aqui no Barros Barreto, mas vai chegar um momento que a gente vai ter dificuldade. Por exemplo, avental impermeável. Quem deve usar? Os profissionais que vão para o momento de uma intubação, né, que há uma eliminação maior de vírus. Os profissionais da enfermagem que precisam dar banho no paciente acamado. Então, essas pessoas precisam utilizar esse tipo de avental. Esse tipo de avental vai acabar, então já está se fazendo em muitas instituições de lavagem, de tentar reciclar, de esterilizar de outra forma, enfim, de limpeza, né, para descontaminar e poder reutilizar. Professora. Então, a gente está bem servido, mas a gente precisa ter um bom racional para que não acabe e depois a gente tenha que atender sem as medidas devidas. Obrigado, professora Rita. Agora, volto a palavra ao professor Sérgio Darwish. Por favor, Sérgio. Está me ouvindo, Sérgio? Sérgio? Sérgio Darwish, a sua vez. Não está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Sérgio, é você, meu amigo. Pois é. Você está com a palavra. É bom a gente cruzar, né, as abordagens. É muito interessante escutar os profissionais da saúde e entender de uma forma mais técnica aquilo que a gente só escuta na linguagem de jornalistas, né? Como informação. É muito interessante a gente entender por dentro, né, essa questão mais científica, embora a professora tenha explicado de uma forma tão simples e objetiva.
a questão, eu queria concluir dizendo o seguinte, focando mais aqui no Estado, né? Onde o déficit habitacional é de mais de 100 mil famílias. Em Belém, segundo o IBGE, só em torno de 2% das residências possui o tratamento completo de água que chega e a água que sai das residências. E a gente sabe que essa questão de lavar as mãos, né, além do isolamento, são coisas básicas e muito importantes, e que boa parte dos moradores de Belém não possui. 50% da população de Belém mora em favelas, em péssimas condições de moradia, em péssimas condições materiais, onde o próprio acesso à água é extremamente dificultado quando ele existe, né? O conglomerado urbano de população, o aglomerado de populações nas favelas. Eu tenho amigos que moram no 40 Horas, Tenoné, Águas Lindas, e o grande problema deles, Terra Firme, é o isolamento, porque mesmo que eles fiquem em casa, né, a circulação de pessoas que entram, que saem, justamente pela falta de espaço nas casas, é muito grande. E essas condições sociais só vêm agravar a situação dessa pandemia. O PIB do Pará gira em torno de 130 bilhões de reais, mas só 20% disso, em torno de 27 bilhões, foi destinado ao orçamento do Estado. Então, é óbvio que por todo esse histórico, né, das questões relacionadas às questões sociais e econômicas, o coronavírus, ele teria um prognóstico muito difícil no nosso Estado e no nosso país. As condições históricas, as condições sociais, as condições econômicas favorecem a isso. Agora, isso é agravado quando politicamente você vê, né, figuras da importância do presidente da República, de um ministro da Economia, não só incentivar o rompimento do isolamento, que a professora tão bem mencionou, citou, repetiu aí, como nesta semana o Paulo Guedes deu uma declaração desastrosa em relação ao funcionalismo público, né? Ameaçando o funcionalismo público de retornar ao trabalho. Imaginem, por exemplo, as redes de educação infantil, as redes de ensino fundamental, com salas superlotadas de 50, 70 às vezes crianças numa mesma sala. Imagine para onde irão esses índices, não só de pessoas infectadas, como de óbitos aqui no país. Então, é um presidente da República, são políticos que incentivam a destruição das forças produtivas, incentivam a destruição de mão de obra, incentivam, né, a disseminação dessa doença, e que nós temos que enfrentar. É necessário, eu tive uma notícia que o primeiro caso detectado, um dos primeiros casos detectados de coronavírus, eram de operários da construção civil, que estavam abandonados, sem acesso a sabão para poderem lavar as mãos. Essa questão da EPIs nos locais de trabalho da construção civil é uma coisa fundamental. Na verdade, eles nem deveriam estar trabalhando, mas ao serem obrigados a optar se morrem de fome ou se morrem de coronavírus, ao irem para o trabalho, não encontram as menores condições da proteção, em relação à proteção individual. Então, vou retomar a questão do 1º de maio unitário, de denúncia dessa política pública, dessa política econômica que permite o aumento
do número de casos, número de óbitos, que, segundo a imprensa nacional, ultrapassou os índices da China. Lamentável isso, é uma coisa terrível. É uma mistura assim, de filme de terror com filme de ficção científica, realmente. Mas é real. Como é real também a necessidade do fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes. Eles são os maiores disseminadores do coronavírus. Essa questão política não pode ficar de fora do nosso cotidiano. O taxamento das grandes fortunas, a suspensão da dívida pública criminosa e genocida, que sempre o foi no Brasil, e agora toma contornos dramáticos na história recente do país. A queda do PIB prevista em 5,2% é uma tragédia. No Brasil já existem 70 milhões de pessoas que não possuem trabalho, ou que estão subutilizadas, ou que estão na informalidade, em péssimas condições de trabalho, sem nenhuma proteção social. Isso tudo só agrava as condições de saúde no Brasil. E, para encerrar, é necessário reforçar não só o 1º de maio, mas a necessidade do isolamento social, a necessidade de ficar em casa, a necessidade de triplicar o auxílio aos trabalhadores, a distribuição gratuita de álcool, 70%, de sabão, de superação do déficit de água, numa cidade como Belém, que a gente respira água, mas 50% das pessoas não têm acesso à água em Belém, que moram nesses conglomerados urbanos em péssimas condições materiais, como nos bairros de Tenoné, Tapanã, Terra Firme. É esse o nosso recado. Agradeço imensamente a essa iniciativa da DUFPA, à professora Rita, ao professor Carneiro e à vereadora Nazaré. Muito obrigado, em nome não só do Sinduepa, mas dos professores da UEPA. E um abraço a todos os que nos acompanharam até agora. Obrigado, Sérgio. Agora, de novo, a palavra vem para a professora Nazaré. Posso complementar? Posso complementar uma coisa apenas? Pode. Acho que é uma informação que é importante. Nazaré, pode. Parabéns, só um minutinho, professora Nazaré. Primeiro, parabenizar o professor Sérgio, realmente uma análise social, é claro que é dramático, né? A gente sabe, exatamente colocou, não tem acesso à água, não tem como isolar, enfim, isso dificulta tudo. Mas só porque alguém colocou numa pergunta que 70 funcionários já estariam infectados no Barros Barreto. Só quero, não defendendo, mas dando o exato cenário. O Barros Barreto é o único que testa seus funcionários. Então, pessoas que não trabalham com Covid aqui e trabalham com Covid em outro hospital, inclusive no privado, estão testando aqui. E, quando necessário, estão pegando medicação aqui. Então, esse número ele pode estar, dá a impressão de que todos se infectaram aqui no hospital, que a coisa está descontrolada, mas não, os nossos profissionais eles circulam em muitos cenários, mas é aqui que eles estão sendo acolhidos em termos de exame, de tratamento e acompanhamento, e às vezes necessidade de internação. É só para deixar claro, para que esse número não pareça algo alarmante, de que todo mundo está se infectando e se adoecendo aqui dentro do hospital. Isso é um cenário geral em todas as unidades de saúde. Obrigada, viu? Obrigada, professor. Obrigado, professora Rita. Deixa eu passar a palavra por 3 minutos para a professora Nazaré. Por favor, com a palavra, professora. Não estou ouvindo. Dá para ouvir? Oi. Agora sim. Agora sim. Bem, eu gostaria de dizer que realmente, como a professora Rita falou, é necessário esse apoio ao funcionário, ao trabalhador. E nós vimos alguns hospitais
que mandam para casa, mas não acolhem, não tratam. Então, isso é necessário. Principalmente porque nenhum gasto com saúde é gasto. Na verdade, é um investimento. Saúde é um investimento. E existem recursos. Se existem recursos, que eles sejam investidos, que sejam investidos em EPIs, que sejam investidos em hospitais de campanha, que sejam investidos em material de higiene. Mas dizer assim, eu gostaria de finalizar para dizer que se há algum ganho, se há algum aprendizado nessa crise, nessa epidemia, que é uma pandemia, é dizer que o aprendizado é justamente esse, dizer que o bem maior que nós temos é a saúde e que a gente tem que investir em saúde, tem que revogar a emenda dos gastos públicos que congela os investimentos por 20 anos, dizer que é necessário fortalecer o SUS, que é necessário investir no SUS porque vidas importam. Então, dizer que eu quero me solidarizar com todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos, perdendo seus amigos, nossos colegas de trabalho, dizer que eu me solidarizo muito e que eu tenho fé que isso passe logo. Muito obrigada pelo convite, à DUFPA, e pela grande honra de participar desse momento com vocês. Obrigada. Ok, muito obrigado, Nazaré. A professora Rita ainda quer usar a palavra ou já se despediu? Não, só para agradecer realmente o espaço, a essa partilha aí com vocês, troca de ideias e reflexões. Parabéns pela iniciativa da DUFPA, e a gente fica à disposição para trocar ideia, informações, esclarecimentos, treinamentos, o que precisar, atendimento, o que for necessário. Obrigada a todos, parabéns, professor. Obrigado. Sérgio, já encerrou ou ainda quer dizer as últimas palavras? Sérgio? Alô, Sérgio Darwish, você já se despediu? Alô? Já se despediu ou ainda quer? Não, Pode finalizar, Sérgio. Já encerrei. Eu gostaria de encerrar, em primeiro lugar, agradecendo à DUFPA pelo espaço, agradecendo aos participantes, que foi um bate-bola muito interessante, muito verdadeiro. Realmente, nós temos tido notícias de familiares, de companheiros que vieram a óbito, pessoas idosas, pessoas jovens, inclusive. É um momento de grande solidariedade. Eu acho que nunca a solidariedade, na minha lembrança, foi tão importante na história do Brasil. Nunca a defesa da vida foi colocada como carro-chefe de nossas prioridades. Por isso, eu queria agradecer a participação, queria agradecer à DUFPA, queria agradecer às pessoas que participaram da live e dizer que nós vamos superar e seremos mais fortes depois desse enfrentamento, dessa luta contra a epidemia e uma política econômica cruel do governo Bolsonaro-Mourão. E reforçar o 1º de maio, que os presentes aqui participem de qualquer maneira, batendo panela, entrando nas redes sociais onde estejam desenvolvendo as atividades do 1º de maio. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Ok, então, olha, eu agradeço com muito prazer a presença de todos, tanto os palestrantes, a professora Rita e o professor Sérgio, que nos deram uma grande contribuição, quanto a professora Nazaré, que veio junto comigo, os que participaram com perguntas, os espectadores e os ouvintes, de qualquer maneira, ouvem isso. Agradecemos tudo. E a DUFPA continuará semanalmente com
live político e o live cultural. Nós vamos ter na quinta-feira o live cultural. Será anunciado amanhã e depois. Obrigado por tudo e por todos. Boa noite. Boa noite.